Mas suas músicas são tão bonitas. E cuidado, as emoções caíram no Éden. Nossas emoções caíram no Jardim do Éden. Queridos, pastor da CGADB, da Igreja Assembleia de Deus, refutou de forma decisiva, terminantemente, o grupo Voz da Verdade, aquilo que eles creem, como também louvores que por eles são cantados, conscientizando os irmãos da Assembleia a não cantarem hinos de tal grupo, sendo que a harpa, como outros cantores assembleianos e de outras denominações, cantam hinos bíblicos. Segundo ele, muito daqueles hinos não segue o padrão divino. Eu gostaria de ler o teu comentário sobre isto. Este vídeo não é de forma alguma ataque à Voz da Verdade, nem à Assembleia de Deus e nem qualquer outra denominação. Porém, de fato, é preciso, é necessário nós atentarmos para aquilo que está sendo pregado e cantado dentro e fora das igrejas. Inclusive, certa feita, minha esposa estava ensaiando um hino do grupo e teve um momento naquele hino que ela disse assim: rapaz, isso me chamou a atenção, eu não concordo com esta fala. E de fato, quando eu analisei o hino, aquela fala estava completamente fora o padrão bíblico. Quem sabe, futuramente eu venho aqui comentar e mostrar o tal hino para você. Mas não é a proposta neste momento. A proposta é dizer para você que nós de fato precisamos acordar para aquilo que está sendo cantado e pregado dentro das igrejas. Às vezes é bonito, seja deste grupo ou de qualquer outro, mas muitas vezes fere o padrão da Bíblia Sagrada. E nós sabemos que o mal, ele tem uma força muito grande quando ele mistura verdade com mentira, ou coloca a mentira no meio da verdade. Se não tivermos discernimento, se não estivermos atentos à palavra de Deus e passarmos o hino no crivo, certamente, ou a pregação, seremos presas fáceis. Eu repito, já cantei, já ouvi, achei bonito muitos hinos do grupo. A partir de então, vou avaliar, examinar e, enfim, tomar algumas atitudes que de fato sejam necessárias, não só com este grupo, mas com outros cantores, seja assembleanos ou de qualquer outra denominação, para saber se de fato o louvor, a pregação atende os requisitos da palavra de Deus. Amém? Você concorda? Vamos assistir esse vídeo agora da fala do pastor assembleiano. Logo após eu venho lendo um texto bíblico para você e finalizando este vídeo. Preste atenção. O unicismo de hoje, nós temos um grupo conhecido como Voz da Verdade, que ele fala abertamente que é unicista. Quando eu escrevi a primeira lição sobre apologética em 1987, a lição 5 daquele trimestre trata dos unicistas. Eu fui atacado muito, recebi telefonema e mensagem na secretária eletrônica. Na época não tinha o celular como hoje, não tinha internet. Fui atacado, saí da cidade de Santo André escoltado, porque estavam lá me perseguindo. Foi um período muito difícil. E ali eu não falei nada mais, nada menos, senão um parágrafo dizendo que esse grupo, porque esse conjunto é o nome de uma religião, de um grupo religioso, de uma igreja. É o nome de uma igreja. E eles dizem que a Trindade nasceu no inferno. Ele recusa a doutrina da Trindade. Eles dizem que Jesus, nós cremos que Jesus é Deus. Eles ensinam que Deus é Jesus. E isso não é um mero jogo de palavras. O Jesus dele não é o Jesus do Novo Testamento. O Deus que eles adoram não é o mesmo Deus da Bíblia. Então, todos os professores de escola dominical, superintendentes, têm que saber explicar isso com clareza. Então, isso está na revista, aqui na revista da escola dominical, porque alguém vai dizer, mas tantas pessoas se converteram. Tá bom. Quantas pessoas se converteram e estão na glória ao longo dos séculos, sem sequer saberem que nada sobre a Trindade?
mas receberam Jesus Cristo na sua vida. É o nome de Jesus que salva. Não é disso que estamos tratando. Se a pessoa chega, pega o Evangelho, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, fala do nome de Jesus, as pessoas se convertem, nem sabem nada de teologia, mas foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Essas pessoas são salvas. São salvas. Não vamos... Agora, a pessoa que tem consciência e sabe que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra, o Espírito Santo é outra, que a Bíblia ensina que a Trindade é a união de 3 pessoas distintas e uma mesma divindade, iguais em glória, poder e majestade. E faz uma declaração dela, falar que a Trindade nasceu no inferno. Sabe? Então é diferente. Diferente. É o nome de Jesus que salva. Mas suas músicas são tão bonitas. E cuidado, as emoções caíram no Éden. Nossas emoções caíram no Jardim do Éden. A palavra de Deus é a base para a nossa, é o referencial. O nosso referencial é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e não as nossas emoções. As nossas emoções caíram desde o Jardim do Éden. E outra coisa também, quem salva é Jesus, é o poder da palavra de Deus. Não é por causa das suas músicas, e não por causa das suas crenças, mas por causa da palavra. Não é porque a mão está leprosa que a semente não vai germinar. Não é porque a mão está infectada, está doença, enferma, caindo os pedaços, que a semente não vai germinar. Não, ela vai germinar. É a palavra. E não a doutrina, e não a crença. Então isso é heresias. O unitarismo foi rejeitado lá atrás, lá no passado, sabe? Lá no século II, século III, século IV. Então, nós, meus irmãos, não aceitamos essas músicas em nossas igrejas, induzindo o nosso povo, as ovelhas santas, sinceras, que estão servindo a Deus, induzindo essas pessoas a louvar um Jesus que não é o nosso Jesus. Jesus disse, e com isso eu encerro, Jesus disse lá em João, no capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, crê em Deus como único Deus verdadeiro e em Jesus. Está mostrando que o Pai é uma pessoa e que o Filho é outra pessoa. E disso depende a salvação. Foi Jesus que me falou isso. Então pense, reflita, você como professor, incentive a liderança, a igreja, a abrir mão. Nós temos tantos hinos lindos, inspirados, a harpa cristã, um hinário por excelência, e muitos hinos que não são de hinário, mas são hinos tradicionais. Por que vai louvar o Jesus de um grupo que é um grupo de doutrina heterodoxa, que é um grupo de doutrinas discrepantes, de doutrinas inadequadas, doutrina diferente da nossa? Muito cuidado, pense bem, reflita. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Nós estamos aqui para brincar de ser crente, não. Estamos tratando das coisas de Deus. Muito, muito importante. Então, não vá atrás da beleza. Não, eles cantam bonito, é verdade. Aqui em Jundiaí, essas músicas eram cantadas. Isso na década de 90. Queridos, alguns cristãos vão ficar assim com o pé meio atrás, com posicionamento, com a fala do pastor assembleando, achando que não há necessidade de tal fala. Porém, se olharmos para a Bíblia, os profetas do Velho Testamento, tanto como João Batista, o próprio Jesus, a igreja primitiva, sempre se posicionaram diante daquilo que vinha contra a palavra de Deus. E a igreja atual precisa se posicionar contra aquilo que ela acredita, que ela vê dentro das Escrituras que está ferindo o texto sagrado. Jesus chegou a falar fortemente contra os fariseus e os saduceus que viviam uma vida religiosa contra o padrão bíblico.
Então a igreja precisa sim se posicionar, seja qual for a denominação, o grupo, a pessoa que se levantar, trazendo costumes errôneos, doutrinas que não são da parte de Deus, seja de homens, seja de demônios, seja qualquer que seja. A igreja precisa se posicionar, porque se a igreja não se posicionar para debater, tocar em tais assuntos, certamente pessoas irão ser ludibriadas, enganadas. E o intuito da antiga serpente é mentir, e ela vai usar qualquer pessoa. Se eu, você, qualquer outro dermos o lugar, ela vai tomar conta, tomar a direção da nossa vida, nossos ouvidos, boca, mentes, atitudes, enfim, e vai disseminar o mal. E a igreja apologética precisa sim se posicionar diante de tudo aquilo que não concerne a palavra de Deus. E aí, querido, dentro desta fala do que o pastor falou, eu quero lhe alertar para o que está em 1 João capítulo 4, primeiro. Provai se os espíritos são de Deus. Nós precisamos provar. Precisamos saber quem canta, quem prega, quem ensina, quem fala, que tipo de ensino está sendo deixado, dado, compartilhado com o povo, porque o mal está se infiltrando, sempre agiu assim no meio do povo de Deus para ocasionar escândalo, engano e tirar pessoas do foco verdadeiro da salvação. Amém? Não vou me aprofundar muito neste assunto, mas eu queria aí ler o teu comentário acerca disso. Se você já tem um domínio maior, acredito que tem, maior do que eu, deixa aí o teu comentário explicando aí de forma mais profunda para a gente estar aqui lendo, aprendendo, a fim de que sejamos edificados. Uma coisa é certa, a partir de então, terei mais cuidado em examinar, avaliar tudo aquilo que eu canto, tudo aquilo que chega aos meus ouvidos, principalmente saber da onde vem, qual é a denominação, qual é o grupo, é um grupo que preza pela Bíblia, que está pautado na verdade ou não, porque Satanás é imitador e ele pode levantar até um ímpio para compor um louvor bonito, que aparentemente vem da parte de Deus e às vezes é o próprio calça apertada, tentando de alguma forma causar bagunça no meio do povo de Deus. Amém, querido? Eu vou ficar por aqui, o vídeo não ficar tão extenso. Deixa aí o teu like, compartilha no grupo da tua igreja e fica na paz do Senhor.